Nesse último exercício que eu vou fazer com vocês sobre calorimetria, um exercício que enquadraria na categoria de difícil, porque a gente vai ter que fazer uma série de considerações, a gente vai ter bem mais trabalho que o exercício anterior. Nós temos a seguinte situação: em um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius, que contém 200 gramas de água a 25 graus Celsius, são colocados 100 gramas de gelo a menos 10 graus. Atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final será igual a quantos graus Celsius? Vocês podem perceber que nas opções do problema, nós temos inclusive temperatura negativa e a temperatura de 0 grau. Se a temperatura for negativa, isso significa que certamente nada do gelo vai derreter. Se a temperatura for positiva, certamente todo o gelo vai derreter. Só que o problema não me diz se todo o gelo vai derreter ou não. Então eu tenho que fazer uma espécie de teste para primeiro saber se todo o gelo vai derreter. Porque se todo o gelo, se nenhuma fração do gelo, se não for todo o gelo que vai derreter, seguramente a temperatura vai ser de 0 grau ou menos. Se todo o gelo derreter, é porque há uma chance grande de termos a temperatura de equilíbrio térmico como sendo um valor positivo. E aqui, para piorar ainda mais a situação, eu tenho esse calorímetro com uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. Quando a gente estudou trocas de calor, eu lembro de ter mencionado com vocês dois tipos de calorímetro. O calorímetro ideal, que é aquele que não tem capacidade térmica desprezível, e o calorímetro não ideal, que é aquele calorímetro que tem uma capacidade térmica. A capacidade térmica dele não é desprezível, como é o caso. Se trata, portanto, de um calorímetro não ideal, pois ele tem capacidade térmica e a gente vai ver de que forma essa capacidade térmica vai ser útil para resolver aquilo que o problema pede. Como eu mencionei, a gente não sabe se todo o gelo vai derreter ou não. Então eu preciso fazer uma espécie de teste para saber se todo o gelo vai derreter. Como que eu vou fazer essa espécie de teste? Vejamos o seguinte. Vou colocar assim, ó, para derreter todo o gelo. Então eu vou calcular primeiramente qual é a quantidade de calor que o gelo precisa para derreter por completo. Perceba que o gelo está inicialmente a 10 graus negativos. Portanto, nós temos água no estado sólido a uma temperatura de 10 graus Celsius negativos. Só que para derreter, primeiro o gelo precisa atingir a temperatura de derretimento, a temperatura de fusão, que é de 0 graus Celsius. Então, primeiro eu tenho que aumentar a temperatura dele para chegar a 0 graus Celsius ainda no estado sólido. Para fazer essa transição de menos 10 para 0, eu gasto uma certa quantidade de calor Q1. E aí, quando ele chega a 0 graus Celsius, se eu continuar dando calor a ele, ele vai transitar do estado sólido para o estado líquido, sob temperatura constante, como a gente tantas vezes discutiu. Então, aqui, a quantidade de calor total necessária para o derretimento do gelo é dado pela soma dessas duas quantidades de calor, que eu vou calcular a partir de agora. A quantidade de calor 1 vai ser igual. Lembre que quando você vai calcular a quantidade de calor, ou você usa a fórmula do Kimolle, ou você usa a fórmula do Kimacete. Como o Q1 está promovendo um aumento de temperatura de menos 10 para 0, eu vou usar a fórmula do Kimacete para calcular o valor de Q1. M é a massa do gelo. Cadê o gelo? Nós temos 100 gramas. Então vamos colocar aqui 100 gramas. O calor específico do gelo é tabelado, eu não coloquei aqui no quadro para não ocupar tanto espaço assim, ele não ia ter espaço, ia ficar muito apertado a resolução, mas eu já lhes adianto que isso de uma forma geral é fornecido. No programa de onde eu tirei tem aqui o valor do calor específico do gelo, mas eu não coloquei pela falta de espaço que a gente tem nesse quadro. O calor específico é de 0,5 e eu vou colocar direto a variação de temperatura. Perceba que a temperatura do gelo, daqui para cá, sobe de menos 10 para 0. Portanto, a temperatura varia em 10 graus Celsius. O 100 vezes o 0,5 dá 50, multiplicado pelo 10, e o produto de 50 por 10 naturalmente vai dar 500 calorias. Esta é a quantidade de calor necessária para levar o gelo de menos 10 para 0.
Agora eu vou calcular a segunda quantidade de calor, que é necessária para a transição do sólido por líquido. Para calcular a quantidade de calor para derreter, nesse caso, eu vou usar a fórmula do Kimoly, onde o M representa a massa da substância em questão, nós temos 100 gramas, L é o calor latente, a transição do sólido para o líquido é fusão, e o calor latente de fusão é fornecido, vale 80. Isso aqui vai ser igual a 8.000 calorias. Esta é a quantidade de calor para o gelo fundir a 0 graus Celsius. Portanto, nós teremos 500 calorias mais as 8.000 calorias. Isso nos daria uma quantidade de calor necessária para o completo derretimento do gelo de 8.500 calorias. Muito bem. Então, se os corpos que estão mais quentes do que o gelo neste calorímetro não conseguirem dar 8.500 calorias, não é todo o gelo que vai derreter. Então eu posso concluir aqui o seguinte: como é que eu vou calcular qual é a quantidade de calor que a água tem para dar ao gelo? E eu digo que a água vai dar calor porque ela inicialmente está mais quente do que o gelo. E sempre o calor flui de quem é mais quente para quem está mais frio. Só que não é só a água que vai dar calor para o gelo. O calorímetro, por ter capacidade térmica, também será um fornecedor de calor. Então eu tenho que calcular qual é a quantidade de calor que o calorímetro e a água juntos têm para fornecer o gelo. Se eu somar essas duas quantidades de calor que água e calorímetro têm a ofertar para o gelo e o valor ultrapassar 8.500, é porque certamente vai derreter o gelo por completo e a temperatura de equilíbrio térmico vai ser maior do que 0 graus Celsius. Então agora eu vou calcular assim, ó. Eu vou calcular o que? A água e o calorímetro tem para dar. O que eles têm para dar é qual é a quantidade de calor que a água e o calorímetro têm a oferecer para estes dois. Pois bem, como é que eu vou fazer essa estimativa? Essa quantidade de calor vai ser igual à quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do calorímetro. Para calcular a quantidade de calor da água e do calorímetro também, é meio que fácil, porque veja, a água está a 25 graus Celsius. Ela pode doar calor ao gelo, como ela vai dar, e aí a temperatura dela vai cair. Só que a temperatura da água pode cair de 25 graus Celsius para no máximo 0. Então eu vou fazer uma estimativa da quantidade de calor máxima que a água pode dar para o gelo, partindo do pressuposto que ela possa ser resfriada até no máximo 0 grau. Veja, essa é uma hipótese, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas aí eu vou fazer uma estimativa da quantidade de calor que a água liberaria para o gelo, caso ela tivesse a sua temperatura reduzida, de 25 para no máximo 0. A massa de água, nós temos 200 gramas de água. A água no estado líquido tem um calor específico de 1, isso é tabelado, e a variação de temperatura dela vai ser de 25 até, no máximo, 0. Então, a temperatura dela vai variar em 25 graus negativos, tendo em vista que a temperatura dela vai reduzir. Por isso que a variação de temperatura é negativa. Se a gente fizer a multiplicação de todos esses números que aqui estão, o resultado vai dar menos 5.000 calorias. Essa quantidade de calor negativa que aqui está só para representar que a água vai perder calor que vai ser direcionada ao gelo. Agora, eu tenho que calcular também a quantidade de calor que o calorímetro tem a dar para o gelo. Só que eu não vou usar a fórmula do macete, porque eu não tenho a massa do calorímetro. Eu tenho a capacidade térmica dele. Então eu devo utilizar a fórmula da capacidade térmica para que eu possa calcular a quantidade de calor que o calorímetro, por isso eu vou colocar aqui QC, tem a dar para o gelo. A capacidade térmica do calorímetro
é de 20 calorias por grau Celsius. A quantidade de calor do calorímetro eu quero determinar, e como dentro do calorímetro já tinha água e eu adiciono depois gelo, calorímetro e água supostamente estão à mesma temperatura inicial, de 25 graus Celsius. Então, ambos, a água e o calorímetro, podem ter a sua temperatura reduzida até no máximo 0 grau. E é por esse motivo que a variação de temperatura do calorímetro vai ser igual à da água. Daqui é fácil tirar que a quantidade de calor do calorímetro vai ser dado pelo produto de 40 por menos 25, e isso aqui vai dar menos 1000 calorias. Aí está. Se eu somar estas duas quantidades de calor, eu posso esquecer o sinal de menos. Este sinal de menos está aí somente para indicar que os corpos vão perder calor. Se eu somar estas duas quantidades de calor, nós teremos uma quantidade de calor igual a 6.000 calorias. E agora a gente chega numa conclusão importantíssima. Nessa situação, vejam que isso aqui é o que o gelo precisa para derreter por completo. E isso aqui é o que a água e o calorímetro juntos têm a ofertar para o gelo. Perceba que, como a água e o calorímetro juntos não conseguem dar a quantidade de calor necessária ao completo derretimento do gelo, eu sei que não é todo o gelo que vai derreter. E se não vai derreter todo o gelo, eu tenho certeza absoluta que a temperatura final não vai ser mais do que 0 graus Celsius. Posso ignorar esses três itens aí. Então, ou a temperatura vai ser de 0, ou a temperatura vai ser de menos 2. Aí eu tenho que decidir. Vejam que a quantidade de calor que o gelo precisava para ir da temperatura negativa até 0 graus Celsius é de 500 calorias. Portanto, se a água e o calorímetro juntos conseguem dar mais do que a quantidade de calor necessária para a elevação de menos 10 para 0, eu sei que o gelo vai de menos 10 para 0. A única diferença é que ele não vai derreter por completo. Portanto, se a água e o calorímetro juntos não conseguissem dar 500 calorias, que é a quantidade de calor para a elevação de menos 10 para 0, eu teria certeza absoluta que o gelo teria a temperatura do conjunto seria negativa, o que não é o caso, pois água e calorímetro dão mais do que 500 calorias. Então eu sei que não vai derreter todo o gelo, mas vai derreter uma parte, porque destas 6.000 calorias, 500 vão ser consumidas para a elevação da temperatura de menos 10 para 0, e o que sobrar, que no caso seria 5.500, seria utilizado para o parcial derretimento do gelo. Mas o fato é que, como a água e o calorímetro juntos não tem para dar aquilo que o gelo precisa para derreter, eu sei que a temperatura final vai ser de 0 graus Celsius. Professor, posso afirmar que sempre que a água, o calorímetro ou simplesmente a água não conseguir dar tudo aquilo que o gelo precisa para derreter, a temperatura final vai ser de 0 graus Celsius? Eu não diria que é sempre assim, mas há uma chance muito grande disso acontecer. Então aqui a gente teve que fazer um teste para determinar se todo o gelo vai derreter ou não. E aí a gente concluiu que, como não é todo o gelo que derrete, a temperatura final é de 0 graus Celsius. Ok? Então vejo que é um exercício mais trabalhoso, que a gente tem que fazer uma série de hipóteses, vai fazer uma série de considerações. Mas, como eu sempre digo, se você consegue fazer os exercícios difíceis, você acaba fazendo os fáceis também. Agora, se você dá bola apenas para os exercícios fáceis, os exercícios difíceis você vai sentir muito mais dificuldade para fazer.